Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a diferença entre a cor preta do CMYK, da união do cian, amarelo e magenta, e do preto do K-Color do CMYK, ou seja, a diferença do preto e o preto utilizado em impressões. Sim, temos mais de um tipo de cor preta, e vocês vão entender tudo agora, depois da vinheta. Vamos começar! Primeiramente, aqui no Photoshop eu vou criar um documento A4. Então aqui, ó, International Paper A4. Então já vem o tamanho aqui. E eu vou colocar o modo de cor para CMYK, porque é nesse modelo de cor que a gente vai estudar isso que eu falei para vocês, que vocês vão entender os tipos de preto. Como eu falei nas aulas de cores e design e tudo mais, você tem as cores RGB e as cores CMYK. Também tem as cores LED, que eu já falei também, mas não vem ao caso agora. As cores RGB você usa para monitores, porque aqui no monitor você tem os LEDs, as luzes, né, vermelho, verde e azul, RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, que juntas elas formam no meio aditivo todas as outras cores combinadas. Então, tela, monitor está adicionando luz, meio aditivo. Quando você vai imprimir, é pigmento. Pigmento é um meio subtrativo. Por quê? Porque aquela cor que você imprimiu, por exemplo, vermelha, ela vai absorver todos os raios de luz e só vai refletir o vermelho. Então ela subtrai a luz, já que ela absorve parte e reflete outra, que é o que nossos olhos enxergam. Então é o seguinte, a gente sabe que CMYK, cian, magenta e amarelo, juntos, combinados, formam preto. Então por que tem o K? E o K do CMYK é preto? É o K-Color na realidade. Se fosse preto, como eu falo, seria CMYB, cian, magenta, né, C de cian, M de magenta, Y de yellow, amarelo, e B de black, então CMYB, mas é CMYK, porque aquele K não é preto, não é o preto, é a cor-chave que vai fazer a correção das demais cores na tonalidade de preto de sombra. E como isso funciona? Primeiramente, porque quando você vai imprimir numa gráfica, a retícula, ela faz uma sobreposição. Por exemplo, se você tiver um texto que o preto dele é formado por cian, mais amarelo, mais magenta, pode ser que tenha o chamado erro de registro, que faz com que esse preto policromático ele pareça borrado, já que as retículas elas são sobrepostas cada vez que o papel passa por um rolo de impressão. Então primeiro ele vai imprimir cian, por cima magenta, por cima o amarelo, e talvez dê o erro de registro, porque é um preto formado pela sobreposição de três cores. Se você tiver os textos no documento só com o preto do K-Color, não vai ter esse problema de registro, porque ele vai imprimir uma tinta só. Então eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Vou escrever aqui, ó, texto, pegar aqui a camada, o layer do texto e colocar aqui uma cor qualquer, só para a gente enxergar. Então beleza, tem o texto aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui de caractere, diminuir o kerning, ou seja, o espaçamento entre letras, e eu vou diminuir a fonte também, para vocês enxergarem o que é o erro de registro. Eu vou colocar a fonte 12. Então tenho aqui a palavra texto numa fonte número 12. Então, né, como vocês podem ver, é o seguinte, essa imagem está no modo CMYK, né, porque seria algo feito para impressão. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou vir aqui, clicar com o da direita no texto, vir em Blending Options, opções de mesclagem, e eu vou fazer um Color Overlay. Eu vou mudar a cor dele aqui para 100% de cian. Então 100% de cian, 0 de magenta, 0 de amarelo. Ok. Agora eu vou duplicar essa camada. Na próxima eu vou colocar aqui no Color Overlay 100% de magenta. Então magenta 100, e os demais eu só posso aqui zerar. Tudo certo, tudo tranquilo. E o último eu vou deixar
100% amarelo. Então venho aqui, Blending Options, venho aqui no Color Overlay e coloco aqui amarelo 100% e o magenta eu zero. Então beleza, eu tenho aqui uma só cian, uma só amarelo e uma só magenta. Como a gente pode ver, eu tenho aqui os 3 arquivos coloridos. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou rasterizar todos eles para fazer a edição das mesclagens. Então eu dou um rasterize type e todos eles eu vou dar um multiply para ele sempre multiplicar com a cor da camada que está abaixo. Então venho aqui multiply e eu faço aqui um convert to smart object rasterizado aqui para as cores fazerem parte da imagem em si. Eu já expliquei o que o convert to smart object faz nas aulas de Photoshop. Então beleza, eu tenho aqui um texto que ele tá preto, só que como vocês podem ver, esse preto da união do cian, magenta e amarelo não é um preto muito bonito, não é um preto muito vivo, ele é um preto meio apagado, ele é um preto meio acinzentado e amarronzado. Uma das causas da criação do K-Color, é simplesmente, primeiro é isso, né? É a profundidade de cor, ou seja, é você conseguir um preto mais bonito. Então, para ter uma precisão maior na impressão da obtenção da matiz, né, mais pura de preto, e evitar o desperdício, foi criado o K. Por que evitar desperdício? Porque senão aqui você tem que imprimir então 3 cores, uma por cima da outra para dar o preto. Só que se tiver um erro de alinhamento gráfico, uma vez que as retículas são sobrepostas cada vez que o rolo de papel passa, vai acontecer isso aqui, ó. Uma pode vir mais para um lado e a outra mais para o outro. Então isso é o que a gente chama de erro de registro. Olha como que o seu texto ele fica meio 3D. Notem como que o texto ele fica borrado. Por quê? Porque o alinhamento das cores está falho. Então esse é o erro de registro que pode ocorrer quando as bobinas elas não passam. O texto ele pode ficar meio manchado. Provavelmente você já viu algum texto que foi impresso numa gráfica meio barata e tudo mais, que tenha saído assim, com esses problemas sérios aqui de erro de registro. Então, ó, por isso que acontece esse erro, porque as tintas, ó, elas desalinham. Então, ó, cian, amarelo e magenta. Quando você sobrepõe aqui o amarelo com magenta, você tem o vermelho, o amarelo com o azul aqui com o cian, na verdade dá o verde, e os 3 dá esse preto, mas pode ser que o seu texto ele saia assim, desalinhado por causa das bobinas. Sendo que se você tiver um puramente o K-Color, ele vai ficar um preto bem puro, um preto purinho. Então vou vir nesse texto aqui, Blending Options, Color Overlay, e vou colocar aqui o 0 do magenta, 0 do Y, então ficou branco, não tem tinta nenhuma, mas vou colocar 100%. Vejam a diferença do tom que dá. Essa parte aqui, ó, esse preto e esse, ele fica mais vivo quando você põe um K. Então é o seguinte, vou falar um pouquinho sobre profundidade de cor, só para a gente ver a diferença. Vocês já entenderam então o que é o alinhamento gráfico. Aqui não tem como desalinhar, porque você está imprimindo uma tinta só. Mas agora eu vou deixar os textos de canto aqui. Deixa eu só dar uma... juntar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu sobrepor de novo eles, para vocês verem a diferença aqui do erro de registro que ocorre, né? Que eu falei para vocês. Pegar mais um aqui, fazer assim. Então, ó a diferença que dá. Como esse preto é mais cinza do que esse é mais vivo. E tem uma outra coisa que chama você fazer uma profundidade maior de cor. Então para isso eu vou fazer o quê? 3 quadrados, e aí eu vou falar um segredinho bem interessante para vocês. Então beleza, 3 quadrados pretos, vou deixar aqui um do lado do outro. Esse aqui, Blending Options, o primeiro quadrado, ó, Color Overlay, ele é um quadrado que o preto dele se dá simplesmente pelo 100% do K, é só o K-Color. Esse é o primeiro quadrado. O segundo quadrado, a gente vai vir aqui, ó, Blending Options, e a gente vai colocar Color Overlay, e nele a gente vai ter o preto pela mistura das demais cores. Então veja como cian, magenta e amarelo, como eles sobrepostos, fica diferente do preto do K. Esse aqui, se a gente olhar aqui, ó, Blending Options, as cores que ele tem, na realidade dá 2 cliques aqui, ó, esse aqui tem 75, 68, 60 e 90. Então esse aqui, ele é quase 100% de tudo, mas é um desperdício, porque para esse preto, você primeiro que vai desalinhar do mesmo jeito,
e depois que você tenha gastando 4 tintas, né? O que acontece? Esse preto aqui é o puro do K-Color. Esse é cian, magenta e amarelo. Se eu precisar, deixa eu deletar esse retângulo aqui, pegar esse primeiro aqui. Se eu precisar fazer um tom de preto um pouco melhor do que esse, então a gente já viu que o K-Color é mais forte do que cian, magenta e amarelo. Mas se eu precisar de uma profundidade de cor maior, a gente usa um termo que é calçar o preto. Ou seja, além do 100% de K, a gente pode jogar ainda aqui, ó, na cor dele. Então, a 100% de K, a gente pode jogar 30% de cian, que você vai ter o preto azulado, que vai dar uma profundidade de cor muito maior, né? Então, se você vê em tamanhos pequenos, né, esses são os 3 tipos de preto. O preto, quando você vê pequeno, tudo vai ficar meio preto se você vê isoladamente, é que aqui tá nítido, tá clara a diferença. Mas se eu fizesse nesses textos, ó, esse preto do meio é esse é esse, e fazer o seguinte, vamos juntar então as camadas aqui do texto, para vocês verem na letra. Ó, juntei esse. E agora eu junto esse aqui. E agora eu vou calçar o preto aqui do 100% K. Blending Options. Color Overlay. Aqui, ó, 100 e mais 30 de cian. Então, esse é o que tem mais profundidade de cor. Semic, cian, magenta e amarelo. Preto 100% K, 100% K mais 30% de ciano. 100% K, cian, magenta e amarelo. 100% K mais 30% de ciano, que é o preto calçado, que dá mais profundidade de cor. Então, sugestão, quando você fizer um projeto gráfico, para evitar que ocorra o erro de registro, que eu já mostrei agora aqui para você o que é, do que se trata esse erro de registro, você vai pegar o seu texto e colocar ele 100% K e não o preto, a união do cian, magenta e amarelo, para você evitar esse tipo de coisa. E o ideal é que, se você quiser dar mais uma profundidade de cor aqui, profundidade na cor preta, deixar melhor, você ainda pode colocar uns 30% de ciano, que também não vai estar um erro de registro assim tão grande, porque são só 2 tintas e uma delas é o preto. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, para mostrar para vocês a diferença entre os 3 tipos de preto existentes quando a gente fala de impressão, embora esse aqui pareça um chumbo, mas por padrão, convenção, né, é o preto. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.